Olá, eu sou Léo Carve, seja bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Aqui eu busco alinhar para conhecimento com intenção. Esse é o segundo vídeo, no caso da série dos mesmos que eu estava fazendo a respeito do tarot mitológico, tudo bem? Eu compartilhei uma leitura e vou fazendo alguns comentários a respeito da mesma, certo? Referente aos arcanos maiores, ok? Será uma série de 22 vídeos. Espero que todos e todas, né, assistam e, consequentemente, gostem do conteúdo que eu, enfim, faço com muito afinco e carinho. Vamos iniciar. Então, a carta do louco, a primeira dos arcanos maiores, retrata um jovem selvagem vestido com retalhos de peles de animais de diversas cores, dançando em abandono estático à beira de um precipício. Na cabeça, uma coroa de folhas de vinha sobre seus cabelos castanhos e um par de chifres na fronte, semelhantes aos de um bode. Remete muito ao arquétipo do deus Pan, né, que foi referente ao primeiro vídeo que eu fiz. Seu olhar está voltado para o horizonte, onde o sol está apenas nascendo. Geralmente as cartas, né, do louco, ele olha muito para esse lado qual foi citado. Ao seu redor, uma paisagem árida com pedras marrons e cinzas. À sua esquerda, escondida pelas sombras da noite que se retira, está a entrada da caverna da qual saiu. Acima dela, em um galho seco, uma águia empoleirada, né? A águia, no caso, é o pássaro de Zeus, rei dos deuses, que protege o louco no momento em que se prepara para mergulhar no desconhecido. Basicamente, a caverna da qual o louco surgiu é o passado, a massa obscura e indiferenciada da qual o início de um verdadeiro sentido da individualidade está para tomar forma. É muito interessante porque esse trecho remete muito ao livro A Caverna de Platão. Né? E com relação à águia, remete muito à questão ligada à ousadia que o arquétipo do louco carrega. Né? Ele simplesmente é uma carta que é de número zero, ou seja, é basicamente uma carta muito embrionária. Então, consequentemente, muito convidativa, né? E muito representativa em termos de ousadia, de tomar a frente, né? De ir ou só iniciar, né? Mesmo que às vezes com medo, né? Como também às vezes ficar no piloto no modo automático, né? Dependendo de como a tiragem é colocada, né? Mas então, ele basicamente é o herói, né, dessa jornada à guisa do misterioso, né? Aqui, no caso, no tarô mitológico é utilizado como ilustração o rei Dionísio, né? O deus, no caso. Ele nasceu duas vezes. Ele era filho do grande Zeus, era furiosa por sua infidelidade, né? E de Semele, uma mortal princesa de Tebas. A esposa de Zeus era furiosa por sua infidelidade e disfarçou-se de ama seca e sugeriu a Semele que testasse a devoção de seu amante, pedindo-lhe que aparecesse em toda a sua divina glória. Como ele havia prometido a Semele que concederia tudo o que seu coração desejasse, Zeus estava preso à sua palavra quando ela insistiu que lhe revelasse sua divindade. Com relutância, ele se manifestou como trovão e raio, e Semele foi consumida pelas chamas. Mas Zeus conseguiu salvar a criança. Hermes, mensageiro dos deuses e patrono da magia, costurou o feto da coxa de Zeus e foi assim que Dionísio nasceu. Hera continuou perseguindo a criança de chifres e enviou aos titãs, deuses da terra, para que cortassem Dionísio em pedaços. Porém, Zeus salvou o coração da criança, que ainda batia, e o transformou em uma poção de sementes de romã. A bebida mágica foi oferecida à virgem Perséfone por Hades, o obscuro deus do submundo, quando este raptou. Perséfone ficou grávida e foi assim que Dionísio renasceu do submundo. Então, ele foi chamado de Dioniso Iaco, que nasceu duas vezes, deus da luz e do êxtase, ordenado por seu pai Zeus a viver entre os homens e compartilhar seus sofrimentos, que foi acometido de loucura por Hera e vagou pelo mundo seguido por sátiros selvagens, mulheres aloucadas e animais. Deu à humanidade de presente e o vinho e concedia o êxtase inebriante de redenção espiritual àqueles que queriam se desvencilhar do poder e das riquezas materiais. Consequentemente, seu pai divino Zeus pediu que ele subisse para o Olimpo, onde ocupou seu lugar à direita dos reis, à direita do rei dos deuses. Ou seja,
O Dionísio, ele remete muito à imagem do misterioso impulso ao mergulhar no desconhecido, né? Analisando melhor esse contexto um tanto quanto arquetípico, né? O nosso lado conservador, cauteloso, realista, observa que, assim, eu não sei se com horror, acredito que sim, com horror e até em último plano, né? Essa selvageria que, no caso, é apresentada pelo arquétipo do lobo, né? Mas, enfim, o que acontece? A loucura do Dionísio existe perante a nossa parte ligada ao mundo da forma, dos fatos e da ordem lógica. Mas em um sentido mais profundo. Não se trata de loucura, pois é um impulso para a mudança que nos atinge inadvertidamente, sem qualquer base racional e sem um programa planejado de ação, né? O Deus é retratado em pele de animais porque, de certa forma, essa dimensão intuitiva e racional, para a personalidade humana, é uma espécie de sexto sentido, um instinto animal que ouve uma música com a qual os ouvidos, cansados e acostumados à realidade concreta, não estão sintonizados. Ou seja, Dionísio ele é o filho do rei dos deuses, basicamente, né? E é o espírito de seu pai com o qual ele está sintonizado, apesar de ordenado a viver na terra com os mortais. Mas quando esse imposto nos atinge, é difícil saber se ele procede da morada divina ou de um lugar mais sombrio do submundo. Ou seja, ele é muito associado à irracionalidade, né? Dionísio, né? Mediante todo esse background dele e também, consequentemente, todas essas informações que você, embora você não tenha acesso ao conteúdo do tarot mitológico, você não tenha pesquisado antes, você possa visitar e revisitar outras informações a respeito desse arquétipo, né? Porque ele é muito rico quando se trata de trazer informações relacionadas à ousadia, a início e, consequentemente, também a mudança. Né? Uma carta que também fala muito, dependendo de como ela é apresentada, né? Pelo oráculo, né? Na posição em específico, referente aos horizontes que estão sendo ali acometidos. Né? Mas, de um modo geral, é uma carta que pode falar muito sobre você fazer coisas num piloto automático ou você não olhar para determinados pontos. Isso em um determinado ponto significativo. Em um outro ponto significativo, pode falar de ousadia, de não ter medo de mudanças, né, de iniciar. Né, também remete um pouco a uma energia de liderança, né, alguém que não tem medo de, enfim, tomar a frente, a rédea da situação. Né? Mas, então, o louco ele encontra-se no início de sua jornada, e quando somos atingidos pelo misterioso impulso que representa, também nos colocamos à beira de sua jornada. Às vezes, esses impulsos irracionais podem ser destrutivos como criativos, e frequentemente são os dois juntos. Às vezes, o Deus selvagem pode mergulhar no precipício e deparar-se com situações penosas e prejudiciais, as quais também podem proporcionar inícios incrivelmente criativos, a condição na qual se encontra o indivíduo desesperadamente ávido de alimento espiritual, que ele ou ela pode não realmente entender. Mas, se não correspondermos a esses chamados de um outro mundo, afundamos então em vidas monótonas, banais e sem sentido, e chegamos ao final de uma vida perguntando-nos o que perdemos e por que o mundo parecia tão vazio. Ou seja, o louco, ele basicamente é uma figura bastante ambivalente, né? E bastante interessante porque me remete muito também aos estudos que a psicanálise faz, né? De, enfim, convidar nós para entendermos determinadas questões ligadas à nossa infância, que consequentemente influenciam em toda a nossa vida, né? Na construção da nossa personalidade e também em questões as quais conscientemente, subconscientemente, inconscientemente estão ali escondidas, mas que precisam assim ser entendidas na mesma proporção que assim acontecem novas informações consequentemente na nossa vida, que muitas delas às vezes a gente não consegue ter controle, mas que a gente se coloca em situações que consequentemente a gente acha que a gente vai ter controle, né? Enfim, mas continuando, uma figura ambivalente, pois não é qualquer garantia, né? Como, enfim, eu havia mencionado. Basicamente, inaugura o advento de um novo capítulo da vida,
quando aparece uma abertura de cartas, né? Então, o que que acontece? O louco, geralmente, ele, assim como o mundo, ele, e a roda da fortuna também, pode falar de novos processos e novos ciclos. Mas o louco é como se ele fosse um arquétipo embrionário, porque ele é apresentado como a carta número 0, né? Tanto que a carta número 1 é um mago. Então, o que que acontece? É como se ele basicamente fosse um pajem, uma criança, né? Mas que acreditasse que tudo é possível, né? Mas que na mesma proporção precisa, não sei se ter malícia, mas ter um pouco de inteligência e expertise para lidar com aquelas informações às quais estão sendo colocadas, referente àquele arquétipo. Bem, e é basicamente isso aqui que está sendo colocado, ok? Referente o arquétipo do louco, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, né, do segundo vídeo referente ao tarô mitológico, ok? Espero que vocês continuem acompanhando os vídeos seguintes. E é isso, meu povo. Até breve. E, enfim, se quiserem tecer, né, colocar comentários abaixo, né, de forma elegante e respeitosa, sintam-se convidadas e convidados. Até breve.